News. Fica agora com uma palavra abençoada da parte do Senhor para você. Ser usada hoje pelo Senhor, amém? O Senhor vem usar poderosamente com essa palavra em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, oramos e declaramos um fluir do Senhor, que o Senhor venha usar a tua filha em nome do Senhor Jesus com essa palavra, amém, aleluia. Amém, igreja, a graça e a paz, você que está aí na sua casa, a graça e a paz, bom dia a todos. Bom, meu nome é Fernanda, para quem não me conhece, sou pastora aqui junto com o pastor João Paulo. Às vezes você pode pensar, nossa, mas assim, eu já te conheço. Pois é, mas nessa semana eu fui muito surpreendida. Eu fui num lugar, peguei um 99, estou lá conversando, agora eu sei que é irmão. E aí, ele está aqui tem pouco tempo, e ele falou comigo, eu sou crente, vou na igreja. Eu falei, que bom, eu sou pastora. Eu falei, que igreja você vai? Na Videira. Eu falei, uai, você não me conhece, nem eu te conheço. E eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Isso é sinal de que a igreja tem crescido. Muitas pessoas têm sido acrescidas no nosso meio, amém, irmãos? E às vezes, eu fico lá no nosso Ministério Kids, ministrando a palavra, e às vezes eu realmente não conheço todos os irmãos. Mas a bondade de Deus é muito graciosa na nossa vida, amém? Hoje o nosso pastor não pôde estar aqui, porque ele foi ministrar numa igreja lá em Mariana. Aleluia, eu creio que o Senhor vai usar ele poderosamente naquele lugar. E ele me agraciou com esse presente de estar aqui ministrando para vocês, amém? Essa semana foi uma semana assim... Irmão, você tem que saber reconhecer o tempo e o modo de Deus na sua vida. Eu estava ali parando para pensar, falei, Senhor, essa semana foi uma semana de muitos presentes de Deus para mim. Nós tivemos a multiplicação da célula na casa da mãe da Fernanda. Lá é uma congregação, irmã, já tem umas 50 crianças. A célula se multiplicou em 3. Eu falo que tem muita igreja que não tem nem 50 membros, mas nós temos lá uma célula. E ontem nós tivemos aqui também o nosso impacto juvenis. Já era algo do meu coração fazer separado, porque a linguagem é diferente para criança e juvenil. Nós fomos surpreendidas, foram 55 almas que aceitaram a Jesus, que foram transformadas, que receberam do Espírito. Então, isso é algo que realmente vem do Senhor. E hoje Ele me deu essa oportunidade, fala que eu não sou agraciada, de estar ministrando a palavra. Amém. Então, Jesus essa semana tirou para me abençoar. Eu creio nisso poderosamente. Só um último recado, que é que nessa sexta-feira agora, dia 24, nós vamos ter culto de mulheres. Geralmente é aos últimos sábados, mas aos sábados agora está tendo o quê? Maratona conjugal. Então nós estamos adaptando a nossa agenda, amém? Então eu conto com vocês, viu, irmãs? Convide lá suas vizinhas, suas amigas, enfim. Feche seus olhos, vamos orar por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por este dia, louvamos e rendemos graças ao Senhor. Deus, que essa palavra hoje venha falar conosco poderosamente. Deus, que nosso coração venha ser cheio do Teu Espírito. Eu profetizo que ninguém sairá daqui da mesma forma que entrou. E eles receberão da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um. Deus, se há corações entristecidos neste lugar hoje, que o Senhor venha trazer alegria, o regozijo, em nome de Jesus. Amém? Falo que o Espírito realmente é um só, irmãs e irmãos. E nessa manhã o Patrick aqui iniciou falando sobre a chuva, serôdia, que vai vir sobre a igreja. E eu vou falar um pouco disso, Minha palavra chama, não é a que está lá no banner que vocês receberam, chama-se a unidade do corpo. Hoje nós temos vivido um tempo como igreja de grandes coisas, grandes acontecimentos, não temos? Uma das maiores coisas que aconteceu no geral foi essa questão da pandemia mesmo, que transformou a vida de todo mundo, não é verdade? Fora as questões que você tem pessoais, como igreja, Mas é nesse tempo que as alianças vão ser checadas.
alianças como igreja, né, com o seu discipulador, no seu casamento. É nesse tempo que você tem que reconhecer o que o Senhor tem feito. Amém? Onde há grandes batalhas, também há grandes despojos. Porque aonde nós entramos, a batalha que nós entramos já está vencida. Então, despojo vai ter. Basta você saber reconhecer o tempo de Deus para a sua vida. Aleluia. Então, né, o Senhor, Ele nos deu uma palavra aqui como igreja. Não sei se os irmãos lembram, mas bem no início, o João Paulo já passou aqui várias vezes, né? Que um pastor liberou sobre a nossa vida, que não se coloque aqui o quê? A lâmpada debaixo do candeeiro, mas coloca no velador para que todos possam ver. Isso é uma palavra, e há anos que nós oramos em cima dela. Por quê? Uma promessa de Deus, não é para mim e para o João Paulo, mas para nós como igreja. Aleluia. Só que o diabo, ele a todo momento, ele quer destruir, ele quer tirar a palavra que está no seu coração, aquilo que Deus já te deu e já te entregou. Então nós devemos discernir este ciclo. Lá em Eclesiastes 8:6, fala assim, se você quiser anotar, tem bastante versículos hoje, irmãos. Se está escrito na Bíblia, é porque é importante. Deus te deu um conselho aqui, ó. Porque para todo propósito há o seu tempo e um modo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Ou seja, existe um propósito. Você tem que reconhecer as duas coisas. Se você reconhecer o tempo e fazer de um modo errado, não vai dar certo. E o contrário também. Mas esse discernimento não é um discernimento natural, é algo que vem do Espírito. Amém? E aí você pode me perguntar assim, então como nós vamos cumprir o propósito de Deus nesse tempo que nós temos vivido? Porque tem sido fácil em algumas coisas? Não. Por isso é que nós não paramos. E é nesse tempo de pandemia aqui como igreja que muitas vidas foram acrescentadas. É ou não é verdade? Se eu pedir aqui para levantar a mão, muitos de vocês que estão aqui, se não a maioria, chegou aqui nesse tempo de pandemia. Imagina se nós não estivéssemos reconhecido ali o tempo e o modo de Deus. Nós não andamos por aquilo que vemos, mas andamos por aquilo que cremos. Né? Então essa é uma pergunta que muitos têm feito. E existem várias maneiras de responder. Você pode ter vários comportamentos diante de uma situação. Né? Mas nosso Deus é tão soberano que Ele não vê o agora. Nós estamos vendo hoje. Mas Deus, Ele já viu toda a situação. Deus já viu lá no fim. É igual quando nós lemos uma história na Bíblia. Você lê lá sobre Davi. Você fica super feliz. Mas Davi não sabia como seria. Mas a gente sabe, não é? Por quê? Está escrito ali. O Senhor, Ele já sabe o fim da nossa história. E por isso nós temos que se alegrar. Amém? Então, eu te pergunto, foi Deus quem enviou a pandemia, por exemplo? Não. Mas você acha que isso saiu do controle dele? Ele permitiu. E tem um propósito. Cabe a nós discernirmos. Então, nós estamos sujeitos a tudo nesse mundo. Sim, estamos ou não estamos? Estamos sujeitos. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Né? Nós temos que entender que Ele está nos conduzindo para algo. Por isso que nós temos que discernir. Né? Sempre quando nós... Quem aqui já viu aquelas corridas de 400 metros? Ou na natação? Eu amo esporte, irmãos. Eles ali começam a correr. Você passa assim, não, gente, por que o cara não começa correndo, dá um tiro mais rápido? Não, eles começam todo mundo mais ou menos no mesmo ritmo, não é? Mas quando está chegando nos últimos 100 metros, o que acontece? Eles dão o quê? O último gás. De repente, um começa a disparar. Não é assim? Então, é isso que nós estamos vivendo. Né? Como igreja, nós estamos na última volta de Cristo. Se você não parar para ver todas as profecias já têm se cumprido. Um dia falou que Jesus viria, não é verdade? Era promessa para aquela época. Naquela época Jesus veio, morreu e depois falou com eles, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar, mas o meu Espírito virá. E o Espírito veio? Veio. E qual é a promessa hoje para nós como igreja? De que Ele vai voltar, não é verdade? Então você não pode esquecer disso, existe uma promessa
para mim, para você. Amém? Então, hoje nós vamos falar de algo muito especial a respeito da igreja para o cumprimento do propósito, que é a unidade. Fala comigo assim, unidade. Fala com seu vizinho assim, unidade. Amém. Abre lá para mim, 1 João 5, versos 7 e 8. Fala assim, pois há 3 que dão testemunhos no céu. Quem é? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são quantos? 1. Estes 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são o quê? Unânimes. Unanimidade fala que nós estamos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, na mesma direção. Sim? Eles estão unânimes em um só propósito. Então, o alvo de Deus é que haja unidade no corpo de Cristo. E unidade, irmãs, não é só você estar juntinho aqui, não. Né? Eu vou falar sobre isso. Pois é a unidade que nos conduz para o propósito. Então, você já entendeu. O propósito de Deus para você é que você permaneça com a igreja Para que o propósito se cumpra, qual que é o propósito? Jesus voltar. É ou não é verdade? Entenderam até aqui? Então, essa unidade já existe desde a fundação do mundo. Antes de tudo acontecer aqui na terra, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já eram um. Então, o Senhor, Ele deseja que a igreja seja unânime, que tenha o quê? Um só propósito. Por quê? O Senhor nos fez para expressá-lo aqui na terra. O que a palavra fala? Que nós somos o quê? A imagem e semelhança de Cristo aqui na terra. Então, se Ele é um ser triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão em unidade? Sim. Então, nós como igreja também devemos estar em unidade. Então, essa unidade, ela é a expressão de Deus aqui na terra. Aleluia. Então, você tem que entender que você não é qualquer um aqui na terra. Você está aqui para expressar a imagem e semelhança de Deus juntamente com a igreja, que somos um. Somos nós. E aí você pode me perguntar, mas para que nós precisamos de ser unânimes? Né? Eu já falei isso aqui. Para que nós precisamos de ser unânimes? Para cumprir o quê? O propósito. Vou falar inúmeras vezes para você sair daqui com isso na sua cabeça. Pastor de criança é assim, irmãos. É a repetição que faz ele gravar na sua mente e no seu coração. Amém? Então, o que vai te conduzir ao propósito é a unanimidade. E como nós vamos andar em unidade? É só eu estar junto ali com o irmão na cela? Nossa, ele é muito legal, a gente come junto, passeia, é só isso? Não, isso faz parte, é muito bom, não é, irmãos? Ter comunhão, churrasco, aleluia, ir no shopping, tudo isso é bom. Mas é o que nós vamos falar hoje. Amém? Como nós vamos cumprir, como nós vamos chegar a essa unidade. Então, lá nesse verso que eu li, a palavra no versículo 7 e a palavra propósito no verso 8 é a mesma no original. Significa eis, né, lá no grego. E essa palavra significa um. Isso mostra que o propósito de Deus é que a igreja seja como Ele é. E como Deus é? Aleluia? Então é por essa razão que o diabo, ele insiste, trabalha para criar divisão no meio da igreja. Né? Porque ele sabe que a arma mais poderosa que a igreja tem é a unidade. A palavra não fala como dali houver um ou mais ali ele estaria, coisas aconteceriam, porque ele sabe que é a unidade que vai destruir os seus desígnios. Então, a questão é como nós vamos alcançar essa unidade do corpo de Cristo. Né? Eu creio que a resposta vai estar lá na igreja primitiva. Né? A igreja primitiva de Atos é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Né? Muitos ali referem-se àquela igreja como a igreja que o quê? Aconteceu muitos milagres,
Não é verdade? Quantos mil foram batizados quando Pedro ali pregou? Mais de quantos? Mais de 3.000. Pensa, você pregar? Mais de 3.000. Isso só pode ser coisa do Espírito. Pois é, mas houve algo antes disso, né? Então, qual era o segredo daquela igreja? Fala comigo, a unidade. É por causa da unidade que aquela igreja realizou todos aqueles milagres, tudo aquilo que vocês viram. Alguém já viu isso acontecer? Você está andando na rua, você vê um paralítico, aí ele te pede dinheiro, fala assim, meu filho, eu não tenho agora para te dar não, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Pensa, não é algo extraordinário. Era assim, a sombra de Pedro curava. Olhe para você ver. Mas isso tudo aconteceu porque eles creram na promessa e estavam em unidade. Então, hoje nós temos um legado que é passar esse bastão da palavra. Por isso que nós temos muito encargo com as crianças. Na verdade, elas não são a igreja de amanhã, elas também são a igreja de hoje. Mas, irmãos, nós vamos passar. E eles aqui vão continuar. Como que a palavra chegou até a mim e até você? Desde lá a igreja de Atos. Eles perseveraram no propósito de Deus, sendo um. Então, passar esse legado é transferir ali a herança para que outros possam continuar através desse propósito. Então, se você quer cumprir esse propósito de Deus, quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Eu creio que você está aqui não só para ser um consumidor. Você vem aqui só para receber uma bênção, não. Se você está, eu quero te dizer que Deus tem muito mais para você. O Senhor, Ele tem muito mais para te entregar. Né? Eu fico vendo igual ontem aqui os irmãos, eu fiquei tão constrangido, falei, gente, não é fácil, irmãos, fazer um encontro para crianças e juvenis. O encontro de adultos já dá muito trabalho, eu falo físico mesmo. Esses irmãos ensaiaram, praticamente já tem um mês que a gente está programando. Porque não é simples você vir aqui e fazer qualquer coisa, pregar qualquer coisa. Você está formando um discípulo de Cristo. E nós não devemos tratar isso com desprezo. Não é de qualquer jeito, não é qualquer um. Então isso me constrange. Por quê? Porque os irmãos entenderam. Isso não depende só de mim e do João Paulo. Depende de um coração que entendeu um propósito e entende que é um. Amém? Então, hoje eu vou mencionar aqui 5 aspectos, rapidamente, da unidade, né, sobre ali a igreja de Atos, que é o nosso modelo. Amém? O primeiro é, a unidade vem antes do cumprimento do propósito. Abre para mim lá em Atos 2, 1, verso 1 ao 4. Fala comigo, a unidade vem antes do cumprimento do propósito. Então, vamos ver como foi lá em Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, todos estavam reunidos. Todos quem? Quem são esses todos? A igreja. Quem é a igreja? Fala assim, sou eu. Fala com seu vizinho, é você. Não é esse prédio. A igreja somos nós. Então, havia pessoas naquele tempo que não acreditavam em Jesus? Havia. Mas ali havia um povo separado, que estavam reunidos. Porque Jesus falou, eu vou morrer, vou ressuscitar. Mas para que o Espírito Santo venha, é preciso que vocês estejam reunidos. Aleluia. Então, para que Deus fosse enviar o Espírito, havia essa condição. Para o Espírito Santo vir, eles tinham que permanecer em unidade. Amém? Você é um com o seu líder? Você é um com o seu marido? Com a sua esposa? A palavra fala, né? Como andarão dois juntos, não há comum acordo. Né?
E aí lá no verso 4 fala assim, continuando: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes, mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Então aqui havia uma promessa. Jesus deu a eles uma promessa. Você tem uma promessa na sua vida? Pessoal? Se você não tem uma palavra, ora ao Senhor para Ele te dar. Né? Todo ano a gente caminha sobre lá uma palavra. Aquele banner não está ali de enfeite não, irmãos. Foi a palavra que o Senhor nos deu como igreja. Amém? Então tenha uma promessa, porque ela vai se cumprir quando você anda em unidade. Então qual foi a condição que Jesus colocou para que o Espírito Santo viesse? Que eles tinham que permanecer o quê? Junto. Poderia ser cada um em sua casa? Não, Jesus foi muito específico, vocês vão permanecer juntos. Né? Esse é um aspecto espiritual. Às vezes, mas como eu vou aplicar isso hoje? Então a gente tem que permanecer aqui nesse prédio até Jesus voltar? Não, naquela época Jesus falou geograficamente também. Né? Mas hoje nós temos que estar unidos em quê? Em um só Espírito, em uma só fé. Então a unidade do corpo, quando você é um, vai manifestar o propósito de Deus na sua vida e na igreja. Amém? Então eles tinham aquela promessa. Você queima no seu coração essa questão de Jesus voltar? Ou você caminha de acordo só com o que a vida está te levando? Você pensa só nos seus problemas, aonde você vai passear amanhã? Tem que haver no seu coração esse anseio da volta de Jesus, porque ele vai se cumprir. O tempo, o dia, nós não sabemos, mas o tempo é para agora, porque todas as profecias já se cumpriram, exceto essa ainda. Amém? Mas hoje, para nós como igreja, a condição permanece a mesma. Deus não muda, irmãos. Aquilo que Ele falou ontem, hoje e amanhã é a mesma coisa. Se Ele deixou ali a igreja de Atos como modelo, é porque é modelo para nós. Amém? Então é importante nós compreendermos isso, essa questão da unidade do corpo. Pois é esse requisito que vai fazer com que essa promessa se cumpra. Como igreja, como família. Amém? Aleluia. Eu creio que essa cidade vai ser ganha para Jesus. Eu tenho um alvo, já falei aqui com as irmãs do nosso culto. Eu tenho um alvo de cada bairro desse lugar ter uma célula Kids. Irmãos, vocês não têm noção de como é rápido, de como as crianças anseiam por Jesus. Essa semana eu fui em Belo Horizonte, aí eu levei uma criança comigo, né? Chegando lá, assim, naquela correria, foi de companhia mesmo, porque o João Paulo foi para um lado, e eu fui olhar umas coisas, falei, vamos comigo. Eu fiquei tão constrangida, eu falei, Jesus, é uma coisa tão simples. Aí eu descobri nesse meio tempo que essa criança nunca tinha ido no shopping. Falei, meu Deus, não é possível. É algo simples, não é, irmãos? Para muitos, mas talvez para outros era o sonho. Ela tinha um sonho de ir no McDonald's. Falei, é hoje que você vai realizar isso. Nós vamos comer McDonald's. E aí eu pensei, um dia ela orou por isso. Olha para você ver. Mas eu sabia disso? Não sabia, irmãos. Para mim, no McDonald's, é assim, simples demais. Mas era um alvo de oração. Você tem um alvo de oração estabelecido no seu coração? Você tem que ter. Tem que queimar no seu coração essas verdades. Amém? Então, somos nós como igreja que vai trazer Jesus de volta para a terra. Então tem que haver esse clamor, esse anseio. Mas os nossos olhos têm que estar abertos para que esse propósito venha se cumprir, né? Às vezes, muitos ali naquela corrida correram, mas todos ganharam? Não. Quem ganhou? Aquele que deu o último gás. Falou, não, é eu que vou ganhar. Já viu aquela expressão? Está com sangue no olho. É aquele. Esse deveria ser nosso, esse anseio de enxergar não só o natural, mas o espiritual também. Então devemos estar unidos, né? Eu não estou falando só unidos aqui, estou falando de uma só igreja, de uma só placa. Agora todo mundo é videiro, não estou falando disso não, irmãos. É a igreja no mundo. Nós temos irmãos espalhados no mundo inteiro.
Aleluia. Então, essa unidade está relacionada à fé, ao Espírito Santo que move na minha e na sua vida. Você crê que o Espírito Santo habita em você? Você tem que crer. Se você ainda não crê, ore para o Senhor abrir os seus olhos. Mas, hoje, você e eu, nós temos um compromisso. Não adianta eu querer pensar na igreja lá não sei aonde. A sua igreja é essa. É a Igreja Videira em Itabirito. Então, existe uma palavra para essa igreja. Você tem que entender que o Espírito Santo habita em você, que ele vai mover em você, e que para esse propósito se cumprir, você tem que ser um com a sua igreja. Amém? E para essa unidade do corpo, tem dois aspectos muito importantes, que o primeiro é a comunhão dos irmãos. Para nós termos comunhão, o que nós precisamos de ter? A nossa base é a fé, é Cristo. Né? Lá no texto de Atos, falam que todos estavam reunidos naquele lugar. Todos ali criam o quê? Na obra da cruz. Eles acreditavam que Jesus, o Espírito Santo, viria. E por isso que eles esperaram a promessa se cumprir. Isso fala de comunhão. Então hoje, nós como cristãos, nós podemos ter comunhão com outros irmãos de outras igrejas? Óbvio! Ele crê em Cristo, ele é seu irmão em Cristo Jesus. Né? Nós não estamos aqui para estabelecer os seus relacionamentos. Mas você não pode esquecer de algo. Nós temos comunhão com todos, irmãos, que têm a mesma fé que conosco. Então, você pode ceiar? Você vai na igreja de um irmão visitar, você pode ceiar com ele? Óbvio que pode. É em nome de quem que está sendo feito aquilo, a ceia? De Cristo. Né? Mas tem um outro aspecto muito importante, que é em relação à edificação. Para ter comunhão, você pode ter comunhão com os outros irmãos. Mas para edificar, é preciso concordar com uma só doutrina, um só ensino. Por isso, por que vocês acham que aqui a gente insiste tanto que você venha fazer o cursão, o CTL, que você compre livros para você ler, para você aprender, para ter ali uma doutrina. Não é a minha doutrina, é a doutrina de Cristo. Amém? Paulo, ele sempre ali nas suas cartas, ele corrigia as doutrinas erradas que tinha no meio das igrejas. Porque ele queria que as igrejas chegassem uma só doutrina, um só pensamento, para que o propósito ali se cumprisse naquela igreja também. Eu lembro que a gente ministrando para as crianças, fala que Paulo pegou Timóteo, e aí eles foram visitar. Timóteo era o discípulo de Paulo. Eles foram visitar as igrejas. Lá fala claramente, as igrejas começaram a crescer em números, sinais e milagres, quando o que aconteceu? Quando o ensino foi transformado. Então, hoje, né, como cristão, a gente pode edificar de várias maneiras. Né? A palavra fala que a gente pode edificar com madeira, palha e feno, ou ouro, prata e pedras preciosas. Lá fala que veja como cada um edifica. Então, você pode edificar de uma maneira diferente do corpo de Cristo, daquilo que está sendo ministrado e ensinado para você, não pode? Pode. Né? Mas, hoje, para que haja uma igreja em células, nós precisamos de formar esses discípulos. Não basta apenas você tem que ter comunhão. Você tem que estar ali com a mesma fé, mas você precisa de concordar com a doutrina que está sendo ali ensinada. Então, a concordância está relacionada ao quê? Fala assim comigo, princípios. Princípios. Então, num casamento, como que vão criar criança, sendo que o pai acha uma coisa e a mãe pensa outra? Vai dar confusão, não vai? A cabeça dessas crianças vão ficar confusa, porque não há concordância. Eles têm comunhão? Sim, mas não tem concordância. A doutrina vai ficar um pouco atrapalhada. Vai ou não vai? Então, nós temos que comungar do mesmo ensino. Então, existem pessoas que são cristãs, servem a Jesus. Amém, você pode ter comunhão. Mas na hora de você edificar, às vezes ela não crê no mesmo princípio que você e eu cremos. Né? Algo que choca muitas pessoas.
Nós pregamos para a criança porque a gente crê, realmente isso é bíblico, não é coisa da minha cabeça ou dos nossos pastores, que se a criança morrer, ela não for filho de ímpio, e ela não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. Por que nós temos uma das coisas que nós temos essa questão de investir tanto na vida delas? Porque elas também precisam de Jesus, assim como eu e você. Então, se eu tenho uma líder aqui que não acredita nisso, você acha que ela vai ter senso de urgência? Não, não vai. Por quê? A doutrina dela, o ensino está deturpado. Não é aquilo que a gente crê. Né? Nós cremos aqui que cada crente é um ministro. Né? Nessa conferência agora dos radicais livres que tiveram, foi poderoso, não foi? Muitas vidas se converteram. E sabe o que foi mais assim de Deus? Os nossos pastores tiveram direcionamento. Se você convidou aquela pessoa, ao se batizar, quem vai batizar é você, não é o seu pastor. Por quê? Porque nós temos essa doutrina que cada crente é um ministro. Aqui nós não somos clericalistas. Não, você pode profetizar, você pode orar, você pode curar no nome de Jesus. Amém? E aí eu te pergunto, vamos supor que há 2 engenheiros, formaram às vezes na mesma faculdade, até poderiam ter estado na mesma sala, tem a mesma profissão, né, tem ali o mesmo credencial do seu conselho, mas aí na hora de edificar, um pensa uma coisa, um prédio. E aí o outro pensa outra. Aí eles combinam assim, então vamos fazer o seguinte, cada um tem seu pensamento. Eu construo os andares ímpares. E você constrói os andares pares. Quando nós formos fazer lá o último andar, a gente termina junto. Vai funcionar, irmãos? Não, não vai. Por que não vai? Eles têm comunhão, falam a mesma língua, não é? Entendem as mesmas coisas, sabem dos processos. Mas não vai dar certo, porque cada um tem um princípio. Cada um tem uma doutrina, cada um crê em algo diferente. Verdade? Amém? Então, quando nós vamos edificar o ministério, eu te pergunto, você pode edificar com qualquer pessoa? Não pode. Porque às vezes a base da doutrina dela é diferente da sua. Amém? Não estou aqui para falar de igrejas, irmãos, entenda. Eu estou aqui para falar do ensino. Nós precisamos andar em unidade. E a primeira coisa, nós precisamos de ter palavra, de ter ensino, de aprender. É ou não é verdade? Então, ter unidade não é você ter controle na vida dos irmãos. Olha, Silas, agora, deixa eu te falar, você não vai nem visitar lá aquele seu amigo, porque ele é crente, mas assim, agora você tem... É outra doutrina, né? Não é isso, irmãos. Você vai ter comunhão. Mas você, para edificar... Não é qualquer pessoa que vai servir. Não é porque ela é ruim ou mal, você é melhor ou pior. Não é isso. Porque é diferente. Nós temos um ensino. Amém? Então, por isso que Paulo, constantemente ele pedia ao Senhor para dar revelação àquelas igrejas. Lá não eram várias igrejas? Tinha a igreja de Éfeso, Coríntio. É ou não é verdade? Eram igrejas diferentes geograficamente. Mas Paulo pedia constantemente para que eles tivessem revelação da palavra. Paulo falava ali para Coríntios, eu acho, veja como você está edificando. Porque às vezes você pode estar edificando em algo que não está ali na doutrina da luz da palavra, daquilo com que Jesus falou. Então, para edificarmos, nós temos que estar em unidade. Aleluia. Lá fala assim, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, eles não estavam somente juntos, eles criam da mesma maneira. Você acha que se eles não acreditassem que o Espírito Santo ia voltar, você acha que eles estariam lá juntos? Lá, estou achando que esse negócio que Jesus falou aí está um pouco errado, acho que ele se enganou. Não, eles permaneceram porque eles entenderam. Então, estar junto não é o fisicamente, mas é acreditar. E o junto no original fala de posição. Significa que ali eles estavam em uma mesma posição. Eles tinham uma revelação da palavra do mesmo nível. Então, eles estavam edificando aonde? Na nova aliança. Porque quem que falou que o Espírito Santo voltaria? Jesus. E Jesus está onde? Na nova aliança. Foi ali que foi estabelecido. Aleluia.
Então, o que eles criam? Eles criam que Jesus era filho de Deus? Sim. Eles criam que Jesus morreu na cruz pelos pecados deles? Sim. E eles também creram que ele morreu e iria ressuscitar. É óbvio. Mas qual era a base de todos eles? Para acreditar, isso fala de quê? De fé. Você tem fé? Você tem fé que as promessas que Deus falou para você irão se cumprir? Você tem fé que Jesus realmente vai voltar? Porque você pode falar assim comigo, desde que eu nasci, Jesus está voltando, mas nunca volta. Pois é, desde que eles nasceram, eu ouvia que Jesus ia vir, que ia morrer, ressuscitar. Da mesma forma que nós. Só que nós temos um diferencial. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. E nós temos. Amém? Se você não crê, a palavra fala que peça ao Senhor, porque Ele vai te dar a fé. Amém. Aleluia. Então, a gente pode ter assim uma comunhão superficial com outros crentes. Mas quando você vai edificar, não podemos ter essa comunhão. Sabe por quê? Muitas vezes pode zombar de você. Muitos podem achar assim, vocês pregar o evangelho para criança aceitar Jesus. Achei uma gracinha ontem, no testemunho, né, de uma das crianças dos juvenis, falaram assim, perguntei, a gente testemunha igual no encontro, todos aqui já foram no encontro? Se você não foi, no próximo não perca a oportunidade. Aí ela veio dar o testemunho, mas ela não veio dar o testemunho só no encontro, não. Falou, tia, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui na igreja da minha avó, e lá eu orei. E a mulher que sentia dor, não sei quantos anos lá na coluna, foi curada e até hoje não sente dor. E aqui o Espírito Santo falou comigo, entregou a profecia. Mas o que é isso? Você falar isso para outros, vai achar que você é doido? Esse povo vai achar que criança, assim, sabe alguma coisa? Pois é, isso é base de ensino errado, mas eu vou conseguir edificar algo com uma pessoa que crê dessa forma? Não vou. Então, eles vão zombar, né? E lá no Salmo 1, fala que nós não podemos nos assentar nas rodas de quê? De escarnecedor. Às vezes você acha que escarnecedor é só ímpio. Às vezes pode ser ímpio também. Mas eu te pergunto, e quando esse escarnecedor é o seu irmão? É possível? É possível, irmãos? É possível. Então nós precisamos de ter cuidado com quem nós vamos ter comunhão, com quem você vai compartilhar o seu coração. O Senhor te deu pessoas específicas para cuidar de você, para pegar você pela mão e seguir a direção que Ele te deu. E às vezes você escolhe compartilhar o seu coração com pessoas que não têm o mesmo ensino, que não creem nas mesmas coisas que você. O que vai acontecer quando você fizer isso? A sua fé vai ser abalada, porque você vai passar a duvidar. Amém? Lá em Efésios 4:13 fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da sua estatura completa de Cristo. Então, o que esse versículo está falando? Da gente ter revelação. Você pede ao Senhor para te dar revelação? Tem que pedir, fala, Senhor, me dá revelação, às vezes eu não consigo entender. Eu vejo ali as pessoas falando, mas eu ainda não entendo. O Espírito Santo fala comigo, me ensina. Ele é seu melhor amigo. Aleluia. Você precisa ter revelação de Cristo. Mas para que isso aconteça, tem que haver essa disposição no seu coração de zelar por aquilo que o Senhor tem te dado. Pela palavra, pelo ensino, pela sua igreja, pelo seu líder, pelo seu pastor, pelos irmãos que estão ali com você na célula. Às vezes um irmão falta na célula 2, 3 vezes, a pessoa ninguém liga para ele. Às vezes o irmão está abalado na fé, precisa de alguém, mas isso fala de um ensino correto. Porque quando você entende o propósito, você entende que uma vida é importante. Né? A palavra fala que nós não podemos ser escândalo para uma criança. Né? Lá fala, é um dos piores exemplos assim, que Jesus dá em relação a nós. Lá fala que é preferível você amarrar uma pedra no seu pescoço e se jogar ao mar do que você ensinar algo errado para uma criança. Pensa, lá não falou assim, olha, se uma mulher for ali abusada, não estou falando que isso não é importante não, isso é, irmãos.
Mas o que Jesus comparou a isso foi sobre o ensino. Porque quando se muda o ensino, a realidade natural é transformada. Amém? Fala assim comigo, a unidade vem antes do propósito. E para você ser útil para Deus, você precisa estar ligado ao corpo. Você está ligado ao corpo que você serve? Ou você está somente fisicamente? Você sabia que Deus ele não age em você sozinho? Ele age na igreja? Essa questão de falar assim, Deus sim, igreja não, é um ensino errado. Cristo não tem a ver com isso, porque ele morreu por quem? Fala assim comigo, pela igreja. Como que você fala Deus sim, igreja não? Sendo que ele morreu por isso. É um ensino errado, é uma doutrina errada. Amém? Vocês querem ganhar essa cidade para o Senhor? Então tenha isso no seu coração, na sua mente, Senhor, que esse propósito seja vívido, que venha queimar no seu coração. Eu tenho que ser um com a minha igreja. Então, é preciso que você tenha ali unidade na sua célula. Você serve as pessoas que estão ali? Porque às vezes você acha que a obrigação é só do líder, que é só do pastor. Não, irmãos, nós somos um corpo. Nós somos um corpo vivo. Você é importante e o outro também. Aleluia. Quem é que gosta de futebol? Eu gosto. Então, quando você vê ali uma partida, vai ali bater uma falta lá na grande área. Aí, é o Messi que vai bater essa falta. E você vê lá os jogadores do Brasil, eu vou ficar aqui, tá? Aí o outro fala, eu vou ficar lá. Você já começa a ficar, meu Deus do céu, por que eles não juntam? Vai bater a falta, nós vamos perder. Não é assim? Se eles decidirem, cada um seguir aquilo que ele pensa, vai haver unidade? Não vai haver unidade. Fala assim comigo. O segundo ponto é, unidade é resultado de andar no Espírito. Quem anda no Espírito não anda pelas suas escolhas, mas anda por aquilo que Jesus falou, por aquilo que está na palavra. Amém? No verso Atos 2, 3, 4 fala assim, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre eles, sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo quem que concedia? O Espírito Santo. Eles não fizeram o que eles queriam, eles fizeram aquilo que Jesus falou. Então eles receberam e foram cheios porque eles obedeceram. Eles andaram ali na palavra de Deus. Eles andaram no Espírito. Quando nós confessamos a Jesus, nós aprendemos isso no cursão, não é? Que nós somos o quê? Um ser triuno também. Nós somos o quê? E temos o quê? E habitamos num corpo. Muito bem. Então, o Espírito Santo habita onde? Dentro de nós, né? Então, ele opera no meio da igreja. Ele chegou ali e desceu fogo sobre todos. Mas eles receberam também individualmente a sua língua. Verdade ou não é? Então, você precisa também de ter isso queimando no seu coração. Eu preciso de ser na igreja quando eu estou lá em casa sozinho. Quando eu estou passando por algo, orar, declarar a palavra. Amém? E você vai ser cheio como ali eles foram. Eu falo que às vezes eu estou lá em casa com a Maria e eu começo a orar. Ora em línguas e ela começa a rir, mas ri de uma forma extraordinária. Eu falo, Senhor, eu tenho certeza no meu coração que ela está entendendo espiritualmente isso. Sabe por quê? Deus, ele não move no seu corpo. Deus, ele move no Espírito. Não foi assim com Maria e Isabel? Quando elas se aproximaram, Jesus e João Batista começaram a mexer na barriga. Por quê? Porque era no Espírito, não era no corpo. Aleluia. Então, quando cada membro ele aprende a viver no Espírito, o resultado vai ser a unidade do corpo. Então, isso depende de você buscar também, do seu nível de espiritualidade. Não tem como, pastor, o seu líder lá na sua casa, agora você tem que ir para o cursão. Deixa eu te falar. Ele vai te chamar, ele pode até te buscar. Mas tem como ele te obrigar? Às vezes você pode até vir. Seu corpo está presente, mas sua alma e seu espírito, sei lá onde que está. Não,
salvação só vem e aprende aquele que entendeu o propósito, aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, porque você também vai ser usado pelo Senhor. Então, é importante uma coisa, a gente também não pode desprezar algo, que é a carne, né? Depois vocês leem lá em Gálatas 5, 19, 24. Lá fala das manifestações da carne. É preciso ser movido na sua justiça própria. Você acha que está certo, mas aquilo ali é carne. Quais são ali as manifestações? Partidarismo, prostituição, lascívia, discussão, inveja. Não são obras da carne? Várias coisas são mencionadas lá. E aí, isso vai te levar a ter inimizade, falar assim, não, a dona Maura olhou torto para mim. Pois é, mas ela está fazendo aquilo, ela não está andando no Espírito, porque se ela andasse em Espírito, ela poderia falar, Jesus, talvez a dona Maura está passando por algo, e eu ainda não sei o que é, mas o Senhor sabe, hoje eu oro por ela. Em nome de Jesus, essa potestade vai cair. Olha para você ver qual é a diferença de andar no Espírito e andar na carne. Você tem que ter discernimento disso. Amém? Lá em Gálatas 5,15 fala assim, se vós, porém, vos mordeis e devorar uns aos outros, e vede que não sejais mutuamente destruídos. Sabe o que significa morder no original? Ferir a alma. Em outras palavras, quando você está ali mordendo alguém, você está ferindo a alma de alguém. Então, toda vez que a sua carne se manifesta, você está ferindo a alma de alguém. Você está ferindo alguém que Jesus morreu por ele. Alguém que é importante para o corpo. Por isso é que nós temos que nos abdicar da carne, porque a carne, irmãos, ela grita. Não grita, não. Essa semana, eu falei, Jesus. E assim, você vai praticar eternamente, até Jesus voltar. Essa semana eu fiquei esperando o João Paulo, sem brincadeira, acho que foi uma hora. Fiquei muito brava. Falei, meu Deus, esse calor de um sol para cada um, né? Aí eu decidi no meu coração. Decidi não, primeiro o Espírito Santo falou comigo. Você quer escolher o quê? Ser feliz ou ter razão? Falei, já entendi. Não vou falar nada. Gritando por dentro, porque a sua alma grita, não grita não. Imagina você esperar debaixo de um sol assim, uma sombrinha lá para caber você, 1 hora. Irmãos, não é fácil, sua carne vai gritar, mas tem que haver essa decisão no seu coração. E aí a gente julga a pessoa. Pois é, mas pode ter furado um pneu, pode ter parado para orar por alguém que estava precisando de uma palavra, e às vezes aquela pessoa foi salva. Mas você só sabe reclamar. Amém. Não, irmãos, decida abrir mão de si mesmo. Decida andar pelo Espírito. Pede ao Espírito Santo que você venha identificar aonde a sua carne está sendo aflorada. O crente espiritual, ele gera unidade, mas o carnal, ele gera divisão. Veja como isso é sério. Divide a igreja do Senhor. Então é por isso que nós temos que ter unidade no corpo para vencer a carne. Quando você é um, você tem, a palavra não fala, um ao outro o quê? Ajudou. Você vai ter algum irmão para falar com você. Amém? Então, como que então é possível a gente ter essa carne dominada? O que você alimenta mais, sua carne ou seu espírito? Porque quando você começa ali só a ver coisas do mundo, só anda com pessoas ímpias, lembra de compartilhar o coração? Aí você é muito amiga. Estou falando que você não vai ter comunhão não, irmãos, mas você tem que saber. Isso alimenta a sua carne. Pessoas que não têm revelação do Espírito. Pessoas que não comungam do mesmo ensino que você. Como que você alimenta seu espírito? Lendo, ouvindo a palavra, estando junto com os irmãos. Irmãos, eu não tenho, minha vida é a igreja. Eu já tentei um dia pensar, se eu não tivesse, não tem outra coisa. Eu trabalho porque assim, eu preciso, mas assim, minha vida, tanto é que a minha prioridade é a igreja. Amém? Estou falando de mim, viu, irmãos? Não falando que você tem que abrir mão da sua vida, não. Se Jesus falar com você, amém.
mas o Senhor me chamou para um propósito. Nos momentos mais difíceis da minha vida, o que me guardou foi a unidade da igreja. E eu estava só, porque eu fiquei 1 ano internada com minha filha no hospital. Estava só fisicamente. Mas aquele tempo, Deus permitiu, mas foi Ele que quis? Não. Mas aquele tempo foi um tempo onde eu experimentei o maior amor da igreja do Senhor comigo. E hoje eu vejo que o propósito do Senhor tem se cumprido sobre a minha vida. Mas porque eu decidi, em Jesus, escolher aquilo que Ele falou para mim. Amém? Amém? Então não abra mão daquilo que o Senhor tem para você. Lá em Efésios 2:3 fala assim: entre os quais todos nós também andávamos. Nós andávamos como? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos filhos da ira, como os outros também. Mas hoje nós não somos esse. Esse daqui é o nosso passado, quando você não tinha o Espírito Santo dentro de você. Lembra um exemplo que a pastora Márcia deu sobre o encontro? Chegou para ela e falou assim: pastora Márcia, deixa eu te falar, eu vou no encontro de crianças, mas tem uma questão. Eu não durmo fora da minha cama, não consigo. Então eu queria ver com a senhora se eu posso, assim, ficar. À noite eu vou embora e volto cedinho. Ela falou: ô irmã, infelizmente eu acho melhor você ficar na sua casa, né? Porque, não, pastor, eu quero servir. Falou: não, eu já entendi. Só tem uma coisinha. Aqui no encontro, se der para a gente comer, comeu. Se der para a gente dormir, dormiu. Mas se não, então eu não vou estar ali atendendo as suas expectativas. Então não dá. Mas por quê? São pessoas que entendem um propósito. Irmãos, quando a gente vai no encontro de 3 dias, como que é? É glória, mas você ali volta fisicamente desgastado, porque você foi ali com um propósito. No encontro de criança de 3 dias, então, ainda é power. Os irmãos aqui ainda não tiveram essa experiência. Ano que vem, em nome de Jesus, eu profetizo. Mas não é desgastante fisicamente? Nós ficamos aqui até ontem tarde. Mas hoje nós estamos revigorados porque o que nos move é o propósito, é o Espírito. Aleluia. Então, eu quero te dizer, a carne é algo também que pode ser de boa intenção, não é? Às vezes tem um pensamento de boa intenção, isso é coisa da carne. Te dar um exemplo. Eva agiu de boa intenção, ela só queria ajudar. Ela nem fez muita coisa, só teve uma atitude. Sara também só queria ajudar Abraão. Falou: Abraão, deixa eu te falar, como Deus está demais, já está velho, acho melhor a gente só pegar a serva, a gente tem nosso filho e vai ser feliz. Ela só quis ajudar. Aparentemente era uma boa intenção. Pedro, quando falou com Jesus, está lá em Mateus 16, do 21 ao 23, depois você lê. Pedro falou com Jesus assim: Jesus, deixa eu te falar, é preciso mesmo, Senhor, fazer isso? Em outras palavras, Jesus, coitado, você vai sofrer demais. O que Jesus falou para Pedro? Aparta-te de mim, Satanás. Uau, mas Jesus foi muito duro. Pois é, mas com a carne a gente não trata assim, queridinha, não. Porque a carne, ela grita. Você tem que ser ali rígido com a carne. Porque se você deixar, ela vai te dominar. Não é verdade? Então, a gente não tem que pensar de acordo com aquilo que a gente quer, mas sim com os direcionamentos de Deus. Deus, Ele te chamou para um propósito. E às vezes você acha que o caminho você que vai definir. Não é assim. Ele te chamou para o propósito, Ele vai te dar o caminho e é Ele que vai te realizar ali através de você. Não foi assim com Moisés? Moisés, ele falou: Moisés, você vai construir uma casa para mim, uma tenda. Ele deu o propósito. Ele falou como seriam os materiais, quais materiais ele ia usar, como seria, onde ficaria posicionada cada peça daquela tenda. Deus não te dá o propósito, te larga na chapada, não. Ele faz para você. Você só tem que estar disposto. Aleluia. Amém? Então, a resposta para isso é: você deve alimentar mais o seu espírito. A palavra lá em 1 Coríntios 6,17 fala assim: o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito com Ele. Deus, Ele age aonde? No espírito. Então, você tem que se ajuntar. Você uniu ao Senhor quando aceitou Jesus. Mas você tem que decidir isso na sua vida. Amém? O terceiro ponto é o resultado. A unidade é resultado de humildade. Lá no final do capítulo 2, fala assim:
que eles partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com o quê? Com alegria e singeleza de coração. Humildade é um requisito essencial para manter a unidade entre os irmãos. Você é humilde? Às vezes a pessoa fala que ela é humilde. Então, quando nós falamos que nós já estamos mortos com Cristo, morto fala? Fala, irmãos? Morto anda? Tem vontade? Não. Quem é humilde, ele anda na justiça própria? Não, não anda. Então, essa humildade fala de ter simplicidade. A nobreza, ela expressa a humildade. Mas quem é vaidoso, ela expressa a arrogância. O humilde não escolhe. Ele não escolhe. Se o seu pastor te direcionou para andar naquela célula, você vai ser feliz e ali vai servir o seu líder. Aí você pode falar assim, mas ele não sabe nem conversar. Pois é, você anda por aquilo que você vê ou por aquilo que você crê? Porque nós tivemos aqui um pastor que não enxerga nada, desde os 15 anos. Pois é, mas ele tem uma igreja grande, prega, lê a Bíblia, não com os olhos, tem lá os seus métodos, não me pergunta. Nós fomos almoçar com ele, eu fiquei chocada, porque ele come como se ele estivesse enxergando. Pois é, mas se ele fosse andar de acordo com a carne, ele falaria, te daria todas as desculpas do mundo. É ou não é verdade? Mas ele é humilde em reconhecer. Lá no Sermão do Monte, o primeiro tipo de pessoa que Jesus menciona nas bem-aventuranças é humilde de espírito. E é exatamente essa pessoa que nós deveríamos ser. Pessoas alegres com singelezas no coração. Né? Então, pessoas que são humildes, ela não fica à procura de holofote, de reverência. Né? Ela é transparente. Nossa, ninguém ligou para mim. Irmão, você falou que está passando por problema? Você ligou, falou, gente, aqui, manda lá no grupo. Hoje é meu aniversário. Nem todo mundo vai lembrar. Meu marido, então, né, irmãos? Agora ele está treinando, ele só sabe o meu. Tem dia que ele fala, que dia é meu aniversário mesmo? Eu falo, Jesus. Aí você vai falar, meu pastor não lembrou de mim, mas fala com ele, seja alguém resolvido, humilde, transparente. Fala, pastor, hoje é meu aniversário, tá? Aleluia! Vai comemorar com você. Mas se você morre na sua justiça própria, arrogante, não é humilde, ninguém lembrou de mim mesmo, você vai ficar sozinho, separado, não vai edificar nada. Aleluia. E quem é humilde, ele persevera. Quer um exemplo maior de perseverança que o casamento? O casamento só fica estabelecido quando você é humilde. Eu não estou te falando de mim. Tinha todos os motivos para falar, você atrasou, fiquei no sol 1 hora. Pois é falta de humildade. Porque quem que eu acho que eu sou? A melhor? Não sou, irmãos. A gente tem que ter essa clareza no nosso coração, de quem você é em Cristo. Jesus era assim, né? Jesus era alguém humilde, que não enxergava o natural. Ele via o espiritual. Então, não seja orgulhoso. Não ande sozinho. Ande ali com a sua célula, com o seu líder. Pede ajuda. Fale com ele, olha, não consigo mudar isso, não consigo sair deste pecado, preciso disso e disso. Seja alguém transparente que fala. Aleluia. Mas cuidado com pessoas que têm conceito errado com a sua liderança. Muitas pessoas vão chegar para você e vai apontar os defeitos, sabe? Mas eu valorizo aqueles que deixaram a sua vida para ministrar a palavra, para dedicar um tempo, um dia para estar ali junto com você, para fazer o anjo da guarda com você. Então não seja natural. Use a lente de Cristo. Enxergue aquilo que Jesus enxerga. Aleluia. Lá em Atos 2,43 fala que em toda alma havia temor. O que é temor? É ser governado pela vontade de Deus e não pelas suas próprias opiniões. Nós estamos num tempo que todo mundo tem muita opinião, não é verdade? Eu sei, eu acho, eu quero, eu penso. Pois é, mas isso está ao contrário da Bíblia. O que a Bíblia diz? Está escrito, está escrito, está escrito. Não o que eu penso, não é isso. Então seja esse que anda à luz da palavra, decide ser humilde, perseverar. Quando uma pessoa persevera, muitas pessoas podem ser abençoadas. Esse foi Jesus.
Jesus decidiu perseverar sozinho e por causa dele, hoje nós somos salvos. Se Jesus tivesse decidido olhar para ele e não morrer na cruz, hoje nós não teríamos essa oportunidade de aceitar ele e ser salvo. Amém? O quarto ponto é: a unidade gera avivamento e também perseguição. Então, hoje muitos crentes vão em busca de avivamento. Vamos mudar para aquela igreja, porque aquela igreja é viva. A melhor igreja para você estar é onde Jesus te colocou. A melhor célula para você estar, o melhor discipulado é onde o Senhor te colocou. Amém? Então, nós devemos buscar primeiro a unidade. E como consequência vai vir esse avivamento. Você quer um avivamento lá dentro da sua célula? Que milagres extraordinários, coisas acontecem? Seja um com o seu líder. Serve ali a vida do seu líder. Pergunta para ele. Se ele não te oferecer, você já pediu? A palavra fala: quem pede, recebe. Quem bate na porta, abre. Você pediu para ele: deixa eu ministrar o quebra-gelo hoje? Pede. É assim que você vai começar a crescer. Irmãos, eu nunca me imaginava pregando uma palavra para ninguém. Sabe por quê? Eu sei quem eu sou. E eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Porque se fosse olhar a antiga Fernanda, jamais estaria aqui falando alguma coisa para qualquer pessoa. Não estaria. Mas por quê? Hoje, o propósito tem se cumprido e Deus tem feito a obra na minha vida. Porque eu decidi ser um com os meus pastores, com os meus líderes. É fácil? Às vezes não é. Mas isso é obra da carne. Mata sua carne hoje, decida. Aleluia. Busca primeiro a unidade, porque esse é um padrão que Deus deixou lá na igreja primitiva. Então, hoje essa promessa se estende para nós. Assim como foi lá na igreja de Atos, pode acontecer hoje na nossa igreja. Como tem acontecido, não tem, irmãos? É extraordinário. Você fazer ali, por exemplo, nossa igreja como um todo. Ano passado, quantas mil pessoas nós batizamos? Quem lembra? Não pode esquecer disso, irmãos. Mais de 15 mil pessoas na pandemia. Vê se isso não é mover do Espírito. Claro que é, porque o homem não é capaz de fazer isso. Mas por que isso aconteceu? Porque há unidade no coração de cada um. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Lá no verso 37 do capítulo 2 fala assim: e ouvindo eles isto, compungiram o seu coração e perguntaram Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homem aos irmãos? Essa expressão usada aqui, compungiu-lhe, significa penetrar. Então, significa que aquela palavra que Pedro pregou, ministrou, penetrou de uma forma tão extraordinária no coração daquelas pessoas, que o resultado foram, ali as línguas, as pessoas sendo ali transformadas. É meio loucura isso, pensar, você pregar no meio de uma multidão de mais de 3 mil e todas aceitaram Jesus. Imagina, é uma coisa você ir num show ali, sei lá, de algum cantor, chegar agora e me dar a oportunidade, vou pregar a palavra. Você começa a falar. E aí o povo começa, aceita Jesus. Aceitou Jesus naquele momento, irmãos. De repente, todos começam a orar em línguas, sapatear no poder. Você fala assim: Jesus! Não é milagre extraordinário? Mas o Senhor pode te usar para isso. Amém? Você quer experimentar isso no seu coração? Eu quero experimentar isso no meu coração. Então, não seja pessoas que andam nos padrões naturais. Decida enxergar, com os seus olhos espirituais. As pessoas que estavam ali vendo aquilo acontecer ao redor, os fariseus, enfim, outras pessoas, eles concluíram o quê? Esse povo que está bêbado. Mas por que eles concluíram isso? Porque eles olharam com os olhos naturais. Às vezes você pode estar aqui dentro da igreja, olhando com seus olhos naturais, e você começar a julgar as pessoas, porque você não está vendo como Jesus vê. Peça ao Senhor para mudar os seus olhos e o seu coração, irmãos, em relação à igreja. Seja aquele que participa do avivamento. Não seja aquele que fica como Mical na janela. Davi, muitos anos, queria trazer a Arca da Aliança. Foi um sacrifício. Depois você lê lá em Samuel. Foi um sacrifício para a arca chegar na cidade. No dia que a arca chegou, todos, exceto Mical, que ficou na janela. Pior, quando ele chegou, falou com ela: pois é, você, um rei, se colocar assim, nessa postura, para receber essa arca, estou parafraseando para você. Isso é gente que enxerga com olhos naturais. É multidão que fica só observando e que não entende o que o Espírito Santo está fazendo. E que não está sendo usado porque não quer.
Porque todos nós temos a mesma oportunidade. Amém? Não pense que o avivamento virá em um momento distinto. Lá fala assim, distinto da perseguição. A gente sempre vai ter perseguição. E você quer saber se algo está dando assim certo para a sua vida espiritual, no seu ministério? Você é perseguido. Nós não devemos aceitar. Jesus passou fome? Andava mal vestido? Não andava. Os soldados brigaram para rasgar um pedaço da túnica dele. Então isso quer dizer que a coisa dele era boa. Mas Jesus era perseguido? Então esse é o nosso modelo. Nós não devemos aceitar miséria, pobreza, seja lá tristeza. Jesus era triste? Não, não era. Não devemos aceitar isso. Mas se tem uma coisa que você tem que perceber o tempo e o modo, quando há perseguição, é porque o diabo está vendo que você está alcançando o propósito. Então, não fique triste com a perseguição. Ela virá, mas você tem que ter olhos para enxergar o tempo e o modo que você está vivendo. Pensa, no capítulo 3 de Atos, Pedro ali orou e o paralítico andou. No capítulo 4 ele já foi preso. Ele podia falar, poxa vida, Jesus, que é isso? Mas eu fiz um milagre ali agora eu fui preso. Não, por que ele não reclamou? Porque ele sabe, ele entendeu. Então seja esse que entende. A perseguição virá. Não deixe se abater por isso. Quando estiver forte, ora. Ora junto com o irmão. Mas não se abata. Entenda que Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. Quero te perguntar, quantos aqui têm um anseio de liderar uma célula? Pode levantar sua mão, irmãos. Amém. E o Senhor vai fazer. Às vezes você olha para você e fala assim, eu não sou capaz, graças a Deus que não é. Porque é Jesus que vai fazer em você. Amém. Essa semana lá na nossa multiplicação, irmãs, as líderes de treinamento sempre falam com ela, irmã, que dia você está orando pela sua célula? Né? Você está ali orando por ela, pelas suas crianças. Muitos já me falaram, mas assim, eu não tenho ainda. Pois é, você só vai orar quando você tiver? Não, você tem que orar antes. O soldado que vai para a guerra, ele prepara lá na guerra? Não, ele prepara antes. Ora antes. Peça ao Senhor, fala, Senhor, eu tenho esse anseio de ser um líder, mas eu não me consigo ver ali. Pede, porque é Ele que vai fazer. Qual que é o primeiro passo? Entra para o cursão. Quantos aqui não fizeram cursão e ainda não estão inscritos? Levanta sua mão, irmãos. Então, se inscreve. Se inscreva hoje, toma um passo de fé no Senhor. Como vai ser? Não sei, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Sei lá, não dê desculpas. O Senhor mesmo vai te proporcionar tudo isso. Mas tem que haver essa disposição do seu coração de querer. Amém? Amém? A palavra fala assim, olha, Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente por perseverar na unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o que está falando aqui? Que nós temos que perseverar, nós temos que ser diligente. O que fala de diligência? É você ter encargo. Quem tem encargo, ele olha e enxerga. Olha, esse púlpito aqui eu acho que estava torto, nós corrigimos. Esse tapete que está precisando de lavar. Isso é encargo, você é diligente com as coisas. Como que você é diligente na comunhão com os irmãos? Não seja aquele primeiro a julgar. Seja aquele primeiro a ser o irmão como Cristo foi conosco. Como Ele é. Amém? Para a gente terminar, o último ponto. A unidade do Espírito ultrapassa fronteiras. Quando eles pregaram ali naquele tempo de Pentecostes, depois eles começaram a ir por todos os países que estavam ali ao redor. Foram ali pela Ásia, Egito, Panfilha. Depois você lê lá. Leia o livro de Atos, irmãos. Vai avivar muito sua fé e seu coração. Amém? Então, eles não alcançaram só aqueles que estiveram ali, não. Se você ainda não entendeu como é a nossa igreja, vou te explicar. Você entra aqui, existe o caminho do vencedor. Todas as pessoas que estão ali na célula, se não te contaram, vou te contar. Todo mundo está de olho em você. Todo mundo quer investir em você, porque ele sabe que você vai ser um líder. Talvez você ainda não entendeu, mas ele já ora por você. Então, ele começa a investir na sua vida. Foi o que eles fizeram. Começaram ali, converteu 3.000, treinaram os 3.000. Não era o que Paulo fazia? Com Timóteo, os outros discípulos? Depois,
Aí você está levando para o dia de hoje, está lá na sua célula. Aí hoje ele te pede o quebra-gelo, amanhã te pede o louvor, e chega o dia da palavra. Sua perna treme. Mas vai, irmão, Deus vai te usar. Aí você é o líder em treinamento. Aí um dia, o líder passou mal. Oh, meu Deus, fez uma cirurgia. Fala assim, Márcia, hoje é você que vai liderar as crianças. Você fala, eu? Você mesmo. Porque a palavra fala que ele que levanta e abate reis. Então, ele está te levantando. Mas por quê? Porque nós entendemos que a gente não quer ficar só aqui não, irmãos. Nós começamos aqui num salão que não dava essa plataforma. A Márcia estava lá, no início. E olha hoje. Eu chorava, Senhor, eu quero criança, eu quero ter um Domingo Kids. Mas para eu ter o Domingo Kids, eu tinha que ter várias células estabelecidas. E eu não tinha. Falei, Senhor, em nome de Jesus. Depois foi um encontro. E assim nós vamos crescendo. E aí nós vamos expandindo. Fala disso daqui da igreja de Atos. Eles tinham essa visão de expansão. Quem tem encargo é visionário. Ele enxerga lá longe. Ele não vê só a Giovana aqui que vem no culto, que está sendo transformada. Não, ela já vê a Giovana líder. Já formando outras líderes, porque vai se tornar uma discipuladora. Vai casar com o homem de Deus e se tornar uma pastora. Assim é o nosso coração. É assim que você investe nos seus filhos? Coitadinho, é tão pequenininho, né? Vou dar só leitinho. Aí ele fala, não quero ir para a escola, não. Fica aqui mesmo, meu filho. É assim, irmãos? Não, não é. Você investe. Porque você sabe quando ele chegar na fase adulta, ele vai ser um bom profissional. Vai ser um homem ou mulher de caráter. Se é assim no natural, por que não no espiritual? Então, seja aquele que investe. Aleluia. Pode subir os irmãos, por favor? Então, qual foi o resultado de tudo isso? Em Atos 6, 7, fala assim. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava. Multiplicar fala de quê? Aumentar, não é? Mas aqui não falou só multiplicar, não. Multiplicava muito o número de discípulos. Discípulo não é multidão, irmãos. Você tem que ter essa ideia. Multidão é aquele que vem aqui, não tem vínculo com ninguém, não faz nada, só vem aqui, recebe e vai embora. Mas discípulo é diferente. Escolha ser discípulo. Então eles não formaram multidão, não. Crescia muito o número de discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aleluia. Então fala assim comigo. A unidade vem antes do cumprimento do propósito. A unidade é resultado de andar no Espírito. A unidade é resultado de ser humilde. Você está falando para vocês, viu, irmão? Não é para mim, não. Afirma aí no seu coração. A unidade traz avivamento, mas traz perseguição. E a unidade também ultrapassa fronteiras. Então, você quer impactar essa geração? Então seja esse, né? Que seja um que entendeu o propósito, que anda no Espírito, que anseia por ter um avivamento, mas se a perseguição vier, você não anda por aquilo que está vendo, mas pela palavra e a promessa do Senhor. E seja aquele que quer gerar outros discípulos para ganhar essa cidade para o Senhor. Aleluia. Fica de pé sobre o seu lugar. Eu quero orar por isso. Que haja no seu coração este anseio de ser um com a igreja, de ser um com o seu pastor, de ser um ali na sua casa, de ser um com os membros da sua célula. São irmãos em Cristo. Você tem que preocupar com eles. Você tem que se alegrar com eles. Essa semana eu mandei uma mensagem para as irmãs. Não lembro onde está a referência. Se vocês lembrarem, vocês me falam. Que nós temos que se alegrar, pedir ao Senhor para que a gente se alegre com as pessoas que estão na igreja. Por que nós temos que pedir? Porque às vezes você pode ver a vitória do outro e seu coração não ficar tão entristecido porque às vezes não acontece na sua vida. Não, peça ao Senhor. Ele também te ama, assim como ama o seu irmão. Feche seus olhos.
Vamos orar. Ore para que haja essa unidade em espírito. Ore para que haja uma fé aumentada no seu coração. Ore para que haja o cumprimento das promessas. Oh, aleluia. Aleluia. Que ele cresça, que eu diminua. Glória, irmãos. Fale com a sua boca. Abre a sua boca e declare: eu quero ser um. E que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Declare, peça que o Senhor cresça no seu coração. Todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, e que ele apareça, e que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, e servo de todos os. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui. Que o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo mova em meu coração, que eu venha discernir a tua voz, para que a promessa se cumpra em minha vida. Me mostre, me ensine a discernir o tempo e o modo na minha vida, na igreja. Eu quero ser um com os meus irmãos, e que essa promessa venha se cumprir em nossa vida como igreja. Aleluia, glória a Deus. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Amém, irmãos? Que você tenha um domingo abençoado, mas leve essa palavra no seu coração. Seja um em tudo que você for fazer. Tenha o seu coração disponível em ser servo, em servir as pessoas, independente do ambiente que você estiver. Sabe por quê? Você é filho de Deus e Jesus é o seu exemplo. Jesus era alguém humilde, que sabia ouvir a voz do Senhor. Jesus teve escolha, mas ele escolheu a melhor parte. Seja aquele que escolha a melhor parte. Seja aquele que escolha a palavra. Amém? Um domingo abençoado para você. Eu profetizo que essa semana você vai ter inúmeras notícias boas. Que a sua casa vai florescer, vai frutificar, e que seu coração seja um coração alegre. Porque você não anda por aquilo que vê, mas sim por aquilo que o Senhor falou com você. Em nome de Jesus.